Nossa transmissão é diretamente da casa do nosso convidado. Ele, que é um amigo querido, jogador talentoso do Kalmar FF, famoso, cheio de fã aqui na Suécia, tem uma família linda. E é isso, sem mais delongas, Romário Cipião. Olá pessoal, eu sou o Romário, jogador do Kalmar FF da Suécia e já estou morando aqui na Suécia há 15 anos. Essa é a minha 12ª temporada aqui nesse clube e muito feliz por ter recebido o convite de participar do podcast Nórdico Tropical e que possa conhecer um pouco da minha história. Que Deus abençoe a todos. Romário, primeiro, muito obrigada por abrir as portas da sua casa para o Nórdico Tropical Podcast. Você tem uma trajetória maravilhosa, né, de sucesso, você que é um grande amigo, tem uma família linda. E a gente está muito feliz aqui de estar aqui e conhecer um pouquinho mais sobre você. Nada, eu que agradeço você ter vindo e ter interesse em saber sobre a minha trajetória no futebol, sobre a minha infância no Brasil, sobre a minha família. Seja bem-vinda e espero que seja um bom entretenimento. Vai ser, né? Eu já quero começar perguntando uma coisa muito curiosa. Porque você nasceu no interior do Maranhão, né? Em Açailândia. Isso. E aí você mora aqui na Suécia já tem muitos anos. Como é que foi crescer nesse lugar diferente? A diferença muito grande, porque a gente sabia que aqui era frio, mas não tanto frio igual quando a gente chega aqui. Mas para nós no Maranhão, muito quente, uma coisa totalmente diferente. E quando a gente chega aqui, um choque térmico em todos os sentidos. Mas a gente adaptou bem e estamos já 15 anos aqui na Suécia. Estamos felizes, construir minha família aqui. Então só agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse país. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância, né? Muitas crianças no Brasil sonham em ser jogador de futebol, né? Em ser um jogador profissional, ter sucesso na carreira. Você sempre sonhou com isso? Sim, eu acho que todas as crianças no Brasil, acho que o sonho deles é ser jogador de futebol. E no Brasil milhões de jogadores têm esse mesmo sonho. Então o meu também não é diferente. Claro, eu sempre tive isso na minha cabeça, na minha infância, meus primeiros passos no futebol eu tenho um objetivo, eu vou ser um jogador profissional. Então a dificuldade a gente sabe que em todas as áreas tem, mas uma criança lá no interior do Maranhão, e a gente sabe a dificuldade que é virar profissional, da onde a gente na cidade pequena. Mas Deus foi muito generoso comigo e outros jogadores também que da minha cidade também tiveram oportunidade. Então era um sonho e tenho certeza que foi realizado, porque já estou no final da minha carreira e tenho certeza que foi a realização de um sonho. Eu acho que os suecos não vão concordar com você sobre o final da carreira, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero saber sobre o incentivo, né, da sua família, porque, como você falou, tem grandes centros de futebol, que é Rio São Paulo, mas a gente que tá ali no Nordeste, no interior do Maranhão, né, às vezes a família fica um pouco receosa, né, de você sonhar em ser jogador. Como é que foi essa relação, assim, com a sua família? Minha família, eles sempre apoiaram, todos eles gostam muito de futebol e no início eu lembro quando eu era criança, às vezes a mãe, ela proibia um pouco a gente queria jogar em outros lugares, ela não deixava, e a outras pessoas o dono dos times, ela pedir para ela, eu e meu irmão pra gente jogar, ia viajar para outra cidade, ela nunca deixava, então, mas assim, era só preocupação, não era que ela queria interferir no nosso sonho ou no que a gente queria, mas era só preocupação mesmo. Mas como você falou, no Nordeste, e principalmente para nós no Maranhão, em Açailândia, a cidade que eu saí, é muito difícil você ter a oportunidade de sair para um centro como São Paulo, como Rio. Às vezes tem algumas peneiras, eu fiz parte de uma peneira quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fui no Rio. Treinei acho que a gente passou uma semana na escolinha do Vasco lá no Rio, tive a oportunidade de conhecer, de ver como que era um time profissional, mas assim, o nosso sonho, a nossa realidade era muito distante daquilo. E eu fui aprovado na primeira etapa desse teste, mas na segunda etapa, minha mãe perguntou para mim,
você quer isso? E eu falei pra ela, não mãe, eu acho que eu não quero ir. Mas eu e mais 4 tinha que retornar para fazer a segunda peneira. E eu falei, não mãe, eu não quero ir não. Ela falou, então se o seu coração não pede para você ir, então você decide. Então deu até algumas coisas erradas, alguns passaram necessidade, dificuldade. Então coração de mãe também, ela sabe às vezes. E eu fiquei com aquele pensamento na minha cabeça, porque eu acho que se naquele momento eu tivesse ido e tivesse sido frustrado naquela viagem, talvez eu não queria prosseguir com o meu sonho. Então eu acho que até naquele momento Deus tem cuidado de cada detalhe até aqui. Só um parêntese, peneira, pra quem não sabe, o que é? Peneira é quando você vai para um time que você vai ser avaliado por outros instrutores, outros treinadores. No caso, nós saímos um ônibus com quase 30 garotos de 13 a 16 anos. Aí você vai jogar e eles vão analisar, vão ver se você tem realmente talento, se você realmente entra no quesito que eles estão esperando. Então eu acho que naquela viagem, eu acho que foi eu e mais 3 ou foi 4 que tinha que retornar a segunda vez lá no Rio de novo. E alguns deles retornaram, mas eu não quis ir. E todos na minha cidade ficaram muito assim, chateados comigo. Você tem uma oportunidade, todo mundo quer ir você passou no primeiro teste e você não quer ir. E eu, assim, às vezes um pouco cabeça dura, mas desde criança eu já tinha isso na minha mente. Eu quero fazer algo que eu vou me sentir bem, eu quero fazer algo que eu tô querendo fazer de coração. Forçado, talvez hoje eu não estaria aqui. Sim. E você falou sobre a sua mãe, né, algumas vezes aqui pra gente, e eu queria perguntar, né, se ela foi a pessoa mais importante nesse quesito do esporte, assim, pra se incentivar, falar, não, meu filho vai, é isso, ou tiveram outros nomes que seguraram a sua mão e falou, não, vamos lá, você vai continuar? Eu sabia que pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família, assim, desde criança já tinha assim, a visão das outras pessoas, já via, você é muito bom, você tem talento, você tem que jogar em outro lugar. Então sempre teve aquela visibilidade acima de mim. Só que no início eu não tinha assim esse desejo assim alucinado, porque tipo eu tava sentindo como fosse uma pressão, porque todo mundo, você tem que ir. E até uma vez era para mim fazer uma peneira também. Eu já tinha recebido o convite para me fazer essa peneira e eu falei, eu não quero ir. Então falei para minha mãe, até assim uma forma de descontrair um pouco, até falei assim uma vez para minha mãe. Chegaram as pessoas lá para mim se eu queria fazer esse teste, e eu falei para eles, não, tudo bem, eu posso ir. Mas só que eu tava só na minha cabeça, eu quero só ganhar tempo, mas eu não quero ir. Aí eu falei pra eles, não, eu vou. Então passou mais ou menos uns 15 dias, falaram, mas nós vamos voltar. Tá bom, eles voltaram de novo, na hora certa, na data certa. E quando eu saí, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou sair, mas não quero que a senhora fale que eu esteja aqui. Aí, então tudo bem. Quando as pessoas chegaram lá, a primeira coisa a mãe falou, chama ele tá ali. Então eu já vim chateado. Cheguei lá e na vila nossa lá, muito, assim, é muita gente. Então quando viu o carro chegando, todo mundo já sabia, eles vão voltar aqui de novo. Quando viram o carro chegando, começou, minha família é grande também, um monte de gente assim começou a chegar e eles já chegaram perguntando pra mim, e aí, você já decidiu, você vai e tal, fazer um treino lá pra eles avaliar você? Aí eu falei assim, não, eu não quero ir não. Todos eles pegaram um susto assim, olharam, mas você não quer ir? Eu não quero ir não. Então eu falei, é um sonho que, é um desejo que todo mundo queria ter essa oportunidade, você não quer jogar, né, fazer um teste em um time profissional e tal. E eu falei, não, eu não quero. E não saiu outra palavra da minha boca, eu falava, não quero, não tenho interesse. Então na hora que eles saíram, eu tava chorando e falei assim pra mãe, mãe, a senhora não quer mais que eu moro aqui na sua casa? Porque você tá mandando eu ir embora? Aí ela falou assim, então a partir de hoje eu não falo mais o que você tem que fazer. Se o seu coração querer, você decide, mas nunca mais eu falo, você faz isso ou faz isso, em respeito seu futuro sobre futebol, sobre essas coisas. Então ela deixou à vontade, mas eu fiquei assim, no momento eu pensei, toda a minha família tá querendo que eu vá embora, tá querendo que eu saia daqui.
E, Romário, como é que foi assim o início da tua carreira, né? Essa coisa de se profissionalizar. Você falou sobre passar por peneiras e coisas assim. Como é que foi isso? Até chegar no profissional? Isso, até o momento que você falou, não, agora eu sou um jogador profissional. Assim, não foi bem assim com essas palavras, mas assim, assim eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, sempre, isso foi uma coisa que nasceu comigo. Mas assim, a trajetória até chegar no profissional não foi tão fácil porque eu era muito apegado à minha família, então assim, eu não queria sair, às vezes teve oportunidade para você vai fazer teste em tal lugar, você vai fazer teste em tal lugar, e eu sempre falava, não tenho interesse, eu não quero, e pronto, ficava pelo aquilo mesmo. Chegou até um tempo que na minha cidade, as pessoas começaram a não tratar mal, mas assim, ficava pressionando, com raiva assim de mim. Você tem futuro e você não quer. Você quer terminar igual muitos terminam aqui, que tem futuro e não querem exercer a profissão e tal. Ouvi muita coisa disso. E eu jogando amador, jogava futsal, jogava campo, mas sempre amador. Então o período assim que despertou para mim me tornar um jogador profissional foi assim, eu jogava em outros times, em Imperatriz também, amador. Imperatriz é uma cidade, perto de Açailândia. E lá tinha um time profissional, ainda tem até hoje, que é o Cavalo de Aço, o Imperatriz. Esse foi o primeiro time que eu me profissionalizei. E nesse tempo eu jogava amador lá, e eu tive um convite para mim jogar no JV Lideral, que é o seu Walter, que eu acho assim, para mim foi uma pessoa que Deus usou para dar esse despertar assim, para mim pensar fora da casinha e que eu tinha um futuro além daquilo de só estar no amador. Então eu tive ele me deu assim uma oportunidade me deu um salário, me deu uma estabilidade assim, agora todo mês você vai ter essa quantia aqui que você vai ganhar por mês. Então eu fiquei muito feliz com aquilo. Então aquilo já começou a despertar assim, não por causa do dinheiro, mas assim a estabilidade, né? E assim de ter um salário fixo, né? Então aquilo eu fiquei muito feliz assim. E ele é uma pessoa assim que gostava muito de mim, demonstrava assim para todos o carinho que ele tinha por mim. E eu também tenho muito respeito por ele, agradeço primeiramente a Deus, mas por ter usado ele naquele momento. Então ele que me colocou para mim jogar no Imperatriz, que eu também não queria no momento, e ele não, você vai jogar no Imperatriz esse período, depois você volta para cá de novo, tá? Então aquilo já foi um mover de Deus ali aos pouquinhos, então começou ali. E para chegar no profissional foi tão rápido, porque eu joguei só 6 meses no Imperatriz e depois eu já voltei pro JV Lideral de novo. Jogamos a segunda divisão do Maranhense, a gente já teve o acesso. No ano seguinte eu já joguei o Campeonato Maranhense com o JV Lideral, a gente foi campeão, eu fui artilheiro do campeonato e foi o melhor meia da competição também. Então, e naquele campeonato, naquele ano, então despertou o interesse de outros times. Até falar assim um pouco uma história curiosa, é que nesse período que a gente estava indo bem no campeonato, tava me destacando, tava fazendo um gol, e eu tive a oportunidade de ir para Brasília, que era o Brasiliense. Não era teste, já estava praticamente assim bem encaminhado para mim já ir para jogar lá em Brasília. E eu lembro que eu despedi da família e já estava tudo certo já. O voo era no outro dia de manhã, eu lembro, dei entrevista, de despedida dos meus companheiros, de tudo, esperando só o dia seguinte para viajar. Quando chega pela manhã, 6 horas da manhã, que era a hora que era pra gente sair, o Fábio, que era o diretor do time, ele falou pra mim: Romário, o nosso voo foi mudado pra noite, então você pode treinar com o time agora pela manhã e à noite a gente viaja. Aí eu, tudo bem.
Mas meu tudo bem é que eu tava muito feliz, porque assim, eu queria ir, mas meu coração tava muito fechado, assim, eu acho que não era o momento ainda. E eu treinei pela manhã, quando foi à tarde, ele falou, você pode treinar à tarde, mas ele não queria me contar nada, então tudo bem. Quando foi depois do treino, ele chegou em mim e falou, Mário, eu conversei com o presidente, que é o seu Walter, e ele falou que agora você tá pedindo para que você viaje para São Luís para jogar esse jogo. E depois desse jogo, você pode viajar. Aí eu falei, então tudo bem. Mais feliz ainda, vou jogar, vou poder jogar mais um jogo com meus amigos e tal. Então a gente viajou para São Luís. E eu lembro que nesse jogo a gente ganhou 2-1. Eu fiz 2 gols no final do jogo e a gente ganhou. E tipo assim, quando terminou o jogo, veio os repórteres, a imprensa perguntar pra mim, agora você é jogador do Brasiliense, você já tá de saída do JV Liderão, tal. E eu, tipo, não sabia o que fazer, tava feliz e meu coração era, eu quero continuar, eu não quero ir. E eu lembro que o seu Walter falou, agora o Romário só sai quando terminar o campeonato, agora ninguém vai mais tirar daqui só quando terminar o campeonato. Então foi isso. E eu lembro também que nesse mesmo jogo, o Fábio estava saindo de Imperatriz para ir para São Luís assistir nosso jogo. Só que no voo dele deu um problema que ele não pôde, estava chovendo muito, e ele não pôde pousar em São Luís, ele passou direto para Fortaleza. Então quando chegou lá, ele soube o resultado do jogo, o Romário fez mais 2 gols, então já estou aqui mesmo, eu vou ver se eu consigo procurar algum time aqui mesmo para ele. Eu lembro que ele teve o contato de um diretor do Fortaleza e ele falou com ele, tem esse jogador assim, ele tá sendo destaque no Campeonato Maranhense, ele tá sendo o artilheiro, e vendeu o peixe dele lá para ele. Aí ele pegou e falou assim, olha, tem um senhor aqui que ele tá levando jogadores para a Suécia. Ele falou, então me dá o contato dele, eu posso entrar em contato com ele. E eu lembro que ele falou, de lá mesmo ele ligou pra mim e falou comigo, Romário, explicou toda a situação que tinha acontecido, mas eu tô vendo já algumas coisas aqui pra ti e tal. E ele teve o contato desse senhor, que era o seu Donald, que foi ele que fez o acesso todo para que eu possa estar aqui até hoje. Primeiramente Deus, né? Depois ele foi usado por Deus. E já na semana seguinte a gente já tinha jogo de novo e ele falou, apresentou para ele meus lances, falou de mim para ele e marcou para ele que no próximo jogo, quando a gente fosse jogar, ele ia viajar até o Maranhão e ia assistir nosso jogo para ver se realmente era aquilo que ele estava falando. Então eu lembro que a gente tinha perdido o mando de campo e a gente teve que jogar em outra cidade. E nesse jogo a gente ganhou, acho que de 4-2 ou foi 5-2, eu não lembro direito o resultado. Mas nesse jogo eu fiz 2 gols e dei assistência. Então quando terminou o jogo, ele já falou pra mim, Romário, ele gostou muito do que ele viu e a gente já vai começar a trabalhar pra você viajar pra Suécia pra fazer um teste lá na Suécia. Hein? Então eu lembro que no dia seguinte, depois do jogo, a gente se encontrou com ele e ele começou, eu lembro que ele tinha uma revista, que ele tinha alguns jogadores que ele já tinha trago aqui para a Suécia, que estava sendo destaque também nesse time lá no Gás. E ele mostrando a revista, mostrando as matérias dele aqui, as roupas. E eu lembro que eu tinha assim uma visão assim na minha mente de não sei, no meu futuro, não sei, que eu me via assim com luva, com touca, com agasalho de calça, até às vezes no Maranhão mesmo, quando a gente ia jogar com meus amigos, eu usava calça comprida, um calor eu já me via daquela forma. E quando eu vi aquelas revistas, aqueles negócios, e despertou aquele desejo, aquela felicidade dentro de mim, de ver naquelas luvas, vendo não era nem tanto assim, eu tô indo pra Europa, porque eu não tinha nem noção assim do que era tudo isso, o que era a Suécia, o que era sair de Açailândia,
direto para um outro país, do outro lado do mundo. Então foi tudo assim, muito rápido, assim, meu início foi muito rápido até chegar aqui. E aí, quando o Donald chegou e que aquilo tava se tornando realidade, né? Você ia ter que vir aqui fazer um treino. Não foi um susto? Assim, o que você sabia sobre a Suécia? Não, sobre a Suécia eu não sabia praticamente, assim, nada. Só tinha lembrança que eu tinha da Suécia. Era que em 94 o Brasil jogou na Copa do Mundo contra eles. E outro fato, assim, que quando a gente assistia os jogos, a gente via, assim, que todos os sobrenomes dos jogadores e tinha som no final. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, olha, aqueles caras que a gente assistiu. Então, assim, foi cair na ficha, mas quando a gente foi lá, tirou os passaportes, fez as coisas todas, então, aquilo ali eu vi, agora sim, agora tá se tornando realidade, mas assim, a minha ficha, ela não, até hoje, assim, eu não sinto que ela caiu, assim, de saber tamanha proporção que é sair de Açailândia, sair do bairro de onde eu saí, da minha infância, de todo aquele início, pra mim estar aqui hoje. Então, assim, minha ficha ainda continua caindo todo dia, eu acho isso. Quando eu me despedi da minha família, quando despedi dos meus amigos, a gente fez um jogo, e não era nem assim, mas eu acho que Deus já tinha tudo planejado, porque na minha família e com meus amigos, a gente fez um jogo para se despedir, todo mundo falava, não, você vai, eu sei que você não vai voltar. Assim, tava tão... E eu, assim, no meio daquela... Mas eu sei, não é certo, tem um teste para me fazer, eu não sei como que é lá, eu não sei e tal. E foi assim, uma coisa assim, bem estranha e desafiador ao mesmo tempo. Porque eu sei, a futebol eu sei jogar, mas vamos ver o que vai dar. Tipo, eu tinha isso na cabeça. Ainda hoje eu sei que não é fácil você sair da sua cidade, de um lugar assim, totalmente, um mundo totalmente diferente em todos os sentidos, e chegar aqui e conseguir, na primeira semana, você ser aprovado no teste. Então, assim, é uma coisa desafiador e gratificante ao mesmo tempo, né? E como é que foi, assim, essa primeira semana? Tu chegou, tu nunca tinha vindo pra Europa, né? Foi a tua primeira vez na Europa. Eu tinha andado de avião uma vez. E como é que foi, assim? Porque são muitas horas, imagino que naquela época era mais horas do que hoje, né? Como é que foi, assim? Eu tinha andado de avião uma vez só. E agora falar. Mas eu, tipo assim, falando pra você, eu não tinha noção de nada, assim. Vai pra Europa, mas pra mim eu não tinha noção, assim, do tamanho que era essa, assim, entre aspas, essa aventura de vir aqui. Eu tinha que, eu tenho que ir lá, tem esses 15 dias pra mim fazer, então eu vou lá e ver o que vai dar. Mas assim, quando eu cheguei, assim, um choque térmico, assim, porque eu cheguei no verão também. Então uma cidade, um país desse aqui, tudo verde, todas as árvores, assim, todas as coisas no lugar, assim, outro mundo totalmente diferente. Eu falei, pô, que lugar é esse? Vamos dizer assim, é o paraíso, porque em todos os sentidos, igual a gente fala, eu saí de um lugar que era totalmente, assim, difícil, dificuldade em todos os sentidos. E quando chega aqui, tu olha e se depara com um mundo ao contrário do que você tinha lá. Então isso eu acho que foi uma das coisas, assim, que quando eu cheguei aqui, um choque, assim, de realidade, não tem? Que lugar é esse? Então quando chega também no clube, a primeira vez eu recebi muito bem, sabendo que era teste que eu estava fazendo, mas as pessoas parece que já conheciam, porque uma coisa que os suecos são, eu sei, eles são muito fechados, mas eles são muito receptivos, esse defeito eles não têm, eles acolhem todo mundo, eles tratam as pessoas bem, isso não tem nada que falar deles. E então no início foi isso, você foi bem recebido, fui lá no clube, mostrou todas as instalações, mostrou as coisas, peguei a chuteira, peguei as coisas que ia precisar, e amanhã você já tem seu primeiro treino. Aí isso foi, a gente começou a treinar, e falou, amanhã já tem treino. Aí eu passo lá tal hora no hotel e pego vocês. E era eu e outro amigo meu que veio junto comigo, veio eu e outro. Já pegou a gente no hotel, chegou lá pra treinar, primeiro dia, a gente treinou.
Eu lembro que, eu acho que a gente, no meio da semana, a gente fez um amistoso, acho que 2 dias que a gente tinha chegado só. A gente fez um amistoso e, assim, muito estranho, assim, um lugar afastado, um lugar sem arquibancada, assim, um cenário muito estranho, assim. E foi meu primeiro contato, assim, para jogar um jogo. Agora eu falo, ó, no domingo vai ser o seu teste. Vai ser contra um time que ele é tá sendo um dos melhores aqui, que era o Elsborg. E a gente vai jogar contra ele lá na casa dele. Tinha jogador que jogava na seleção, tinha... E tipo, pra mim era tudo... Pra mim, o que é isso? Eu não sei nem... Eu vou jogar, eu vou entrar lá e vou jogar. Aí eu lembro que, assim, a primeira contato assim, que eu tive, essa arena lá muito bonita, assim, grama sintética, assim, muita gente. E eu olhava assim pra eles, aqueles caras tudo assim, grandão, tudo forte. E eu, molequinho, olhava assim, então nem me importava com isso. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o que eu vim fazer aqui. Aí eu lembro que quando terminou, eu acho que a gente perdeu esse jogo de 1-0. A gente perdeu de 1-0. E eu fui bem nesse jogo, tipo, driblava, fazia o que eu tinha que fazer. Eu lembro quando terminou o jogo, o dono a gente tava indo pro hotel e ele falou pra mim, todos na Suécia tá encantado com você. O Gás vai querer comprar você e assim, todo feliz, todo empolgado. Você foi muito bem, você é muito bom jogador, porque ele fala assim, um sotaque meio puxado, mas e assim, me elogiando muito, você foi muito bem e tal. E o Gás quer ficar com você. Então, tudo bem, a gente foi pro hotel. Aí foi pro hotel, só. Eu acho que naquele tempo era muito assim, telefone era difícil, porque a gente tinha que comprar crédito quase, e o crédito não dava nada, comprava, acabava. E naquele tempo era MSN, né? MSN, Orkut. Aí eu lembro, mas eu assim, eu não lembro agora se foi... Mas com certeza deve ter sido para todos, porque a minha família, eles não tinham assim, não tinha internet, assim, naquele tempo não tinha essas coisas, a Suzy tinha. Então eu acho que foi pra ela avisou todos. Mas assim, ainda não tá. Eles só falaram nesse jogo, eles só falaram, eles estão em interesse, mas tem muita coisa por trás. Vamos ver se o seu time lá vai querer, se o dono do seu time vai querer que negocia você, tem esse. É uma viagem grande. Eu lembro que, tá bom, a gente foi. No final de semana a gente foi pra casa do Vance e a gente tava lá e a gente almoçou junto. Eu lembro que o dono desligou, ainda estava aqui na Suécia ainda, o dono desligou e falou, você não vai mais ficar no Gás, tem muito time na Suécia que está interessado em você, amanhã nós vamos viajar, o Kalmar está interessado em você, e amanhã nós vamos pegar o trem, e ele é muito direto assim, amanhã nós vamos pegar o trem e vamos viajar para Kalmar, e eles querem contratar você. Aí tudo bem, eu falei pro Vance, agora eu tenho que ir embora porque o dono quer que eu vou pra casa arrumar as coisas e a gente vai viajar. Aí ele ficou meio triste assim, falou, mas por que fica com nós? Eu falei, mas não é não eu. Sou eu. Mas vamos ver. Você quando foi à noite, eu já acerto, eu acho que eu avisei em casa, falei, eu vou olhar em outro time, não vai ser aqui no Gás, a gente vai pra Kalmar, mas eu não tinha nem Kalmar, nunca tinha nem... Ouvido falar, Aí eu sei que quando foi à noite, aí eu já tava certo, amanhã eu vou viajar. Quando foi de manhã que eu vou pro café, que era no hotel, tô lá embaixo lá, o dono chega e falou, eu fiquei toda a noite tentando conversar com o Gás e agora eles entraram em um acordo. Você pode ir pro treino do Gás, você vai ficar lá. Aí fui, treinei, todo mundo ficou feliz, me disse, que bom que você vai ficar, que bom que nós não vamos perder você e tal. E foi assim, já assinei logo meu primeiro contrato lá, foi 4 anos e meio. Eu assinei lá no Gás, meu primeiro contrato. E assim, a Suzy veio, né? Quando ela chegou era o que? Inverno? Aí eu cheguei em junho, a Suzy chegou um mês depois. Depois que resolveu tudo, que toda a papelada, que agora você tem contrato e tal, aí ela pôde vir depois de um mês. Mas ela chegou em julho, tava quente, tava bem quente,
E eu lembro também que nesse período tinha brasileiro também que ajudava nós, e ajudou nós também, a Maria, que foi um braço direito também para nós lá em Gotemburgo. Eles falavam assim, se prepara, porque aqui na Suécia é muito frio. E eu, uma pessoas costumava dizer que frio nada, que não, assim, na nossa cabeça não tem como um país desse, no verão daquele, pra quando dizer tem inverno, sendo que no Maranhão só tinha sol e chuva, não tinha outra coisa. E ele falava, não, aqui vai ser frio, aqui vai ser muito frio. Então eu falei, então vamos eu brincar com a sua, então vamos ver se esse frio é de verdade mesmo. Então falava isso, né? E eu lembro que já eu acho que chegando em final de setembro, outubro, a gente treinou uma vez à tarde. E foi a primeira vez que eu fui treinar e o tempo tava normal, mas quando deu no meio do treino começou a cair pedra de gelo e esfriou do nada, frio. Eu lembro que o meu primeiro contato com frio mesmo assim, minha mão não mexia. Quando terminou o treino, eu fui pra sauna lá, ficava pior, porque quanto mais esquentava, mais. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui direto pro quarto e Suzy, eu tô com muito frio. Pegou todo o lençol que tinha em casa, jogou em cima de mim, passou um bom tempo pra mim poder voltar ao normal, mas essa foi a experiência do primeiro frio. Bom, eu tô vivendo esse momento agora e eu queria saber como é que foi aprender o sueco. Se tem alguma história engraçada. Não, acho que até hoje eu acho que ainda não aprendi ele 100% não, mas eu fui 3 anos na escola. Fui 3 anos na escola, era uma vez por semana, toda segunda-feira, 2 horas de aula. Então isso me ajudou bastante, porque eu tinha um pouco de dificuldade de colocar o tempo certo no passado, que é muito difícil. Então é uma dificuldade que eu tinha, mas na escola eu acho que eu consegui aprender isso. E história engraçada, assim, só em casa mesmo, assim, vai falar uma palavra que a pronúncia não é do jeito que o José Manuel e o Joaquim fala, aí eles começam a brincar, falar, pai, tá errado, não é assim, é assim, tem que ser bem puxado, tem que ser, então, mas assim, e assim, a timidez também de falar em público, de falar, agora não, agora eu já tô conseguindo. Eu consigo dar entrevista em sueco, eu consigo falar assim com os meus colegas, assim, com amigos. Então assim, já tá bem adiantado já agora. Mas é difícil, não é fácil, não, é bem difícil. E aí, mas aqui agora já tá há muito tempo, né? Na Suécia, já tem 15 anos que você mora aqui? Já tem praticamente 15 anos. 15 anos, Tem algum hábito, alguma tradição, alguma coisa que você trouxe do Brasil e mantém aqui, tipo, uma coisa, isso daqui eu sei que é brasileiro, mas não fácil, tipo, chegar atrasado? Não, chegar atrasado não, que é diferente, porque se chegar atrasado tem multa, então isso é uma coisa que se eu trouxe de lá, mas aqui eu tive que deixar de lá, né? Mas sim, eu acho que uma coisa assim, que até hoje, até mesmo o sueco fica assim, surpreso, porque tomar café com açúcar, pra eles é um insulto, talvez. Uma ofensa, mas é isso. No Brasil a gente tomava, assim, uma das coisas que nunca mudou, assim, eu acho que tomar café com açúcar, e aqui na hora que a gente tá viajando, que a gente tá junto, a primeira coisa que eles olham é todo mundo sem açúcar, na hora que olha, você ainda toma com açúcar? Não tem como eu tomar café sem açúcar, não tem como. Esse é um hábito brasileiro. E assim, jogando pelo Kalmar, vivendo aqui na Suécia, teve algum momento assim que foi muito marcante dentro da sua trajetória dentro do Kalmar, assim, nesses anos todos que você estava jogando pelo time? Porque eu sei que a torcida, o clube te amam, eles são super fãs. Eu lembro assim, a gente passou 2 anos, é muito difícil, 19 e 20, que a gente quase cai para a segunda divisão. Então assim, aquela emoção de quando a gente conseguiu se manter na primeira, aquela é uma sensação única, que é como se seja um título. Então aquele foi uma emoção muito grande. E outra foi um sonho, uma meta que eu tinha na minha cabeça, era que falar, antes de eu parar de jogar, eu quero jogar uma competição europeia com Kalmar, que vamos dizer, que é o Champions League, a Europa League, a Conference League.
E eu sempre tinha isso na minha cabeça. E uns 7 a 8 anos eu comecei a martelar isso. E dizer, eu vou, antes de eu parar de jogar, eu vou conseguir jogar uma dessas competições na Europa, eu vou conseguir jogar. E já tava, com o tempo, eu já comecei a achar que seria impossível acontecer. Eu já vinha querendo acalmar meu coração e falava, mas se eu não conseguir, o Joaquim vai conseguir, então vai ser a mesma coisa para mim. Já foi um modo de aliviar aquela tensão. E no ano passado a gente conseguiu a vaga de jogar essa competição. Então para mim foi assim uma realização, assim, um sonho, uma meta, que quando você consegue, você sente, cara, realmente Deus, ele nunca esquece daquilo que ele promete. Então aquilo ali eu senti na hora, eu pensava, antes de eu parar de jogar, eu vou conseguir. Quando você realiza, você se sente assim uma pessoa realizada, uma pessoa assim cuidada em todos os sentidos por Deus. Então é uma sensação única. Você acha que quando você mudou para a Suécia, o maior desafio foi o frio ou a língua? A comida. Por que a comida? A comida. Assim, eu como de tudo. Eu como de tudo. Só que quando eu cheguei aqui, praticamente eu acho que em 2009 não tinha arroz aqui na Suécia, não. Então, o maranhense arroz não. Então, quando ia lá no hotel, aí o cara vinha com uma tigelinha assim de batata e com bife, com carne frita e tal, aquele negócio, mas olhava assim, a batata não dá. Então comia sem querer. Aí eu tinha no hotel tinha um espanhol e a gente acabava de chegar do Brasil, então até o espanhol ficava difícil para você saber o que ele estava falando, né? Eu falava, eu e outro meu amigo também queria muito arroz e falava, mas quer arroz, ia lá, escrevia, mostrou para ele, aí ele falou, não, tudo bem, amanhã eu vou fazer arroz para vocês. Esse cara chegou no almoço, ele trouxe uma tigelinha assim, com arroz branco, eu não sei se ele colocou ele no fogo, mas cheio de água e ele duro, né? Assim, eu falei, mas é o arroz que tem, eu sei que nós comemos, mas é a primeira vez a sensação de comer arroz cru. Acho que ele botou no fogo um pouquinho ali e trouxe arroz cru. Mas eu acho que sim, no início foi a comida. E a gente praticamente comia só a carne no hotel. E a gente à noite, principalmente, a gente ia comer McDonald's, ia comer outra coisa, porque não dava pra... Mas o frio também, no início foi uma das dificuldades muito grande. Principalmente no início do ano, que era quando a gente se apresentava, que era o frio terrível. Mas agora não, agora eu já tá acostumado. Até que não é tanto assim. Então vamos entrar agora na seara do futebol. A gente falou muito sobre futebol, mas agora a gente vai falar mais, vamos focar nisso daí. Eu quero saber, na sua opinião, quais são assim, as principais diferenças, o que é que tem de diferente entre o estilo de jogo do futebol brasileiro para o estilo de jogo do futebol sueco? Assim, o futebol sueco, antigamente as pessoas não davam muito, principalmente do Brasil, não davam muito crédito para futebol sueco, ninguém vê nem falar e tal. Eu também, eu concordo, naquele tempo eu concordo com o que as pessoas falavam, mas hoje não, hoje o futebol sueco é um futebol com muito duelo, um futebol intensivo, futebol assim dinâmico, que no Brasil não é assim, no Brasil é mais, e também na Suécia é muito tático também, né? Na Europa toda, não só na Suécia. No Brasil não, no Brasil é um pouco mais lento, agora que estão começando a ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de tático, mas antigamente não era tanto assim. Legal. E como é que é a tua rotina de treino aqui, preparação para os jogos? Tem alguma diferença muito grande do que tu fazia no Brasil? Assim, até que eu praticamente posso dizer que a minha trajetória praticamente toda foi aqui na Suécia, porque já vai fazer 15 anos. Então eu lembro que no tempo que eu jogava no Brasil, era que a gente treinava muito 2 períodos, praticamente quase todos os dias. E aqui na Suécia não. Acho que uma vez na semana a gente treina 2 períodos, mas a gente treina futebol pela manhã e academia à tarde. No Brasil, às vezes, treinava futebol pela manhã, futebol à tarde, 2 períodos quase todos os dias, e essa é a diferença. Agora eu acho que está diferente também no Brasil. Como é que você lida assim, com as condições extremas, né? Se prepara para manter
a cabeça equilibrada nesse frio? No início era bem difícil, era bem complicado, porque você sair de casa, você já tinha aquela na sua mente, tá frio, mas com o passar do tempo, a gente tá tão focado no que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer bem, que essas coisas extra a gente deixa de lado e foca no que é realmente importante. Então, com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo que você tem que tirar essas dificuldades que você traz na sua mente e focar só naquilo, e não vai ser tão dificultoso como você tem na sua mente. Agora, eu acho que essa pergunta é que toda a torcida do Kalma tá esperando. Quais são os planos do Romário para o futuro no futebol? Tem algum sonho ainda que não realizou? O que a gente pode esperar do Romário no futuro? Eu acho assim, se eu falar que não realizei todos os meus sonhos aqui, eu tô mentindo, porque eu queria conseguir ganhar um título com calma, ser campeão de alguma coisa com calma, e ainda não consegui. E eu sei também, sou bem realista com as coisas, que eu já tenho 39 anos, eu tenho mais 3 meses de contrato e eu costumo dizer que o futuro pertence a Deus, mas assim, eu me sinto bem, meu corpo consegue responder ainda bem no campo, mas assim, pro futuro é difícil eu falar neste momento, porque também a gente tá num período difícil também na competição. A gente tem 5 jogos pela frente, 5 finais que a gente tem que ganhar alguns jogos para a gente poder livrar dessa situação que a gente está hoje. Então só posso responder essa pergunta depois que terminar o campeonato, mas fica esse parêntese e vamos voltar e responder essa pergunta. Uma marca, eu me tornei o jogador com mais jogos na Liga Sueca vestindo a camisa do Kalmar. E então quando faltava 2 jogos para mim atingir essa marca, eu e a Suzy, eles convidaram a gente para que eles tinham um projeto de fazer uma homenagem para mim, fazer um jogo tipo como coisas brasileiras, comida, como assim, a semana toda foi uma preparação nesse tema do que eu sou brasileiro, que os temas iam ser tudo coisas brasileiras, no restaurante do clube, que eles iam servir a refeição feijoada, foi isso que eles serviram. E pra mim foi assim, uma coisa muito gratificante, porque é uma coisa que eu dei até entrevista sobre isso. O cara me perguntou, você está sendo homenageado, mas poucos jogadores que têm esse feito na sua carreira, porque você ainda está em atividade e você está sendo homenageado. Aí eu falei assim, uma coisa que eu também não tenho nem explicação para falar, mas aquela semana foi uma semana assim muito, muito feliz assim, e gratificante assim, e eu não sabia nem decifrar o tamanho daquela sensação que eu estava sentindo, de pensar, tantos jogadores passaram por aqui, vindo do Brasil, de outros países, e Deus ter me escolhido para mim hoje tá tendo um jogo em homenagem a mim. Então assim, foi muito, muito gratificante, muito assim... Merecido, Romário, foi merecido. Assim, de ter vindo essa ideia deles, assim, também foi um tom assim de respeito, assim, pelo que eu tenho me dedicado, pelo que eu tenho trabalhado todos os dias, me dedicado a esse clube, a esse trabalho, a esse sonho que eu tenho. Então eu não tenho como um trabalho, eu tenho como um sonho que eu estou realizando ele a cada dia. Legal. E assim, mesmo jogando fora, você ainda acompanha o futebol brasileiro? Eu queria saber se tem algum time ou jogador que você admira e acompanha, faz questão de saber. Sim, eu sou flamenguista.
Eu, José, o Joaquim, todos nós somos Flamengo. E assim a gente acompanha, às vezes, a diferença de horário às vezes é difícil de acompanhar, mas nos domingos, quando o Flamengo joga cedo, a gente sempre assiste. Ou quando é outros times que é cedo, eu também gosto de acompanhar sempre tenho acompanhado o futebol brasileiro. Tá, agora a gente já tá na reta final do podcast, né? Eu queria, assim, saber para os brasileiros que estão pensando em vir para a Suécia, para aquele povo que tá lá no Brasil pensando, talvez eu possa me tornar um jogador de futebol na Suécia. Qual é a principal dica que você dá? Eu sempre falo, as pessoas olhar, no caso para mim, que já tô aqui há 15 anos, pensam, ele conseguiu uma carreira vitoriosa, com muitos anos na Europa. E o que eu posso dizer para eles é que o que você tem que fazer é ter fé, ter coragem e saber que a dificuldade vai ter sempre, mas se você tem um sonho, você tem um objetivo como eu tive, para Deus nada é impossível. E o que eu tenho a dizer para vocês, venha, se dedique, dá o seu melhor todos os dias. O principal que eu sempre costumo dizer é humildade. Não importa qual o nível de riqueza ou de grandeza que você tem no Brasil ou aqui. É isso, Romário, muito obrigada por nos receber aqui, compartilhar um pouco da sua história. Foi uma conversa maravilhosa, foi muito divertido e inspirador. Obrigado a você, eu que agradeço pela vinda aqui, pela paciência, pela elaboração das perguntas, foi muito legal, agradeço muito. E o que eu tenho a dizer é que a mesma coisa que eu falo pro José Manuel, falo pro Joaquim, é que se você tem um sonho, não importa nos seus olhos você ver tão distante, mas se você confia em Deus e você acredita que tudo pode naquele que nos fortalece, é só seguir em frente que vai conseguir. Igualmente eu consegui realizar o meu sonho. E para quem quiser continuar acompanhando o Romário, né, não esqueça de seguir ele nas redes sociais, @Romário Cipião. E claro, siga também o podcast Nórdico Tropical no Instagram, YouTube, Spotify. Podcast Nórdico Tropical, não tem erro. Para mais entrevistas, histórias, enfim, até a próxima. Cheiro! Bora!